Há objetos que guardam mais do que histórias. Eles carregam segredos, memórias distorcidas pelo tempo e, às vezes, algo que deveria ter sido deixado para trás. Assim era o violino, um instrumento de madeira escura, polida pelo toque de muitas mãos ao longo dos séculos. Ele não era apenas um violino, era uma peça de algo maior, algo que muitos haviam descoberto tarde demais. O som das cordas ainda parecia vibrar, mesmo quando ninguém o tocava. Era como se a música vivesse nele. Uma melodia que chamava, convidava, seduzia. E quem ouvia o chamado dificilmente conseguia resistir. O violino tinha pertencido a Enzo Marconi, um violinista cuja ambição o levou a fazer escolhas que o mundo esqueceu, mas que o instrumento nunca perdoou. Diziam que ele tocou uma última melodia tão perfeita que ninguém no auditório ousou aplaudir, como se tivessem testemunhado algo sagrado ou amaldiçoado. Enzo desapareceu naquela noite e o violino foi o único vestígio que restou. Décadas depois, ele surgiu novamente em um leilão de antiguidades, como uma relíquia de valor inestimável. Era nesse leilão que Leonardo, um jovem músico frustrado, o encontrou. Leonardo não buscava fama nem fortuna. Ele queria algo mais simples, mas igualmente ambicioso. Queria ser reconhecido por sua música, queria que o mundo sentisse o que ele sentia ao tocar. Quando viu o violino, sentiu uma conexão instantânea. Era como se o instrumento o chamasse, como se já o conhecesse. A etiqueta dizia pouco: violino, século XIX, propriedade da família Marconi. Mas Leonardo não precisava de mais informações. Ele não acreditava em histórias de fantasmas ou maldições. Para ele, aquele era apenas um objeto especial, algo que poderia ajudá-lo a encontrar a inspiração que tanto faltava. Quando deu o lance vencedor, sentiu uma onda de excitação. Finalmente, ele tinha o que precisava. Mas, naquela mesma noite, sozinho em seu pequeno apartamento, começou a perceber que havia algo de estranho no violino. Ele o havia deixado cuidadosamente guardado em sua caixa, mas parecia que o som das cordas continuava ressoando pelo ar. Primeiro, um único acorde. Depois, uma sequência de notas que ele não reconhecia. A melodia era suave, mas inquietante, como um lamento. Leonardo tentou ignorar. Deve ser minha imaginação, murmurou para si mesmo. Mas quando acordou no meio da noite, com os sons mais altos do que nunca, foi até o violino. Ele estava exatamente onde o havia deixado, intocado. Mas as cordas, elas pareciam vibrar levemente, como se algo tivesse acabado de tocá-las. No fundo, ele sentiu um arrepio, mas também sentiu outra coisa, um desejo inexplicável de tocar. Ele pegou o violino, ajustou-o no ombro e começou a deslizar o arco pelas cordas. A música que saiu era diferente de tudo que ele já tinha tocado. Era melancólica, hipnotizante, quase viva. Leonardo não conseguia parar. Mesmo quando seus braços começaram a doer e seus dedos ficaram marcados, ele continuou. Era como se o violino o estivesse conduzindo, guiando seus movimentos. Quando finalmente parou, a sala estava mergulhada em um silêncio absoluto. Ele olhou para o violino em suas mãos e percebeu que não era ele quem tinha tocado, era o violino que o tinha usado. E assim, sem saber, Leonardo deu início ao mesmo ciclo que havia consumido Enzo Marconi. Um ciclo onde o preço da perfeição não era apenas a alma de quem tocava, mas o eco eterno de uma melodia que nunca deveria ser ouvida. Nos dias seguintes, Leonardo não conseguiu tirar o violino da cabeça. Ele deveria estar ensaiando para um recital importante, mas, em vez disso, passava horas com o violino novo. Cada vez que o tocava, sentia uma mistura de fascínio e desconforto. As melodias que saíam não eram suas. Era como se suas mãos seguissem por conta própria, criando sons que ele nunca tinha aprendido. Depois do terceiro dia, começou a notar algo estranho. Quando tocava, parecia que o ar ao seu redor ficava mais pesado, como se a sala estivesse sendo preenchida por algo invisível. Ele também começou a ouvir sons vagos quando não estava tocando,
Um acorde dissonante aqui, uma nota baixa ali. Ele dizia a si mesmo que estava apenas cansado, mas os sons não paravam. Naquela noite, Leonardo acordou sobressaltado por um sonho estranho. No sonho, estava em um palco, tocando para uma plateia imensa. Todos observavam em silêncio absoluto, mas havia algo errado. Seus rostos estavam desfocados, como se fossem sombras, e os olhos estavam fixos nele de um jeito que o fazia querer parar. Mas ele não conseguia. Continuava tocando, mesmo quando seus dedos sangravam. Quando acordou, seu corpo estava tenso, como se tivesse passado a noite inteira tocando de verdade. Ele olhou para as mãos e notou pequenos cortes nas pontas dos dedos, como se as cordas do violino tivessem deixado marcas. É só um pesadelo, disse para si mesmo, mas no fundo, sabia que algo estava errado. Na noite seguinte, Leonardo decidiu investigar. Procurou na internet sobre Enzo Marconi, o antigo dono do violino, e descobriu que o músico tinha sido uma lenda em sua época. Ele era conhecido por tocar peças incrivelmente complexas, tão emocionantes que faziam as pessoas chorarem. Mas havia rumores de que sua habilidade não era apenas fruto de talento. Um artigo antigo mencionava que Marconi teria feito um pacto. Ele desejava a perfeição e, em troca, teria oferecido sua alma. A peça que tocou em seu último concerto, conhecida como A Última Melodia, nunca foi encontrada, mas aqueles que estavam presentes naquela noite juraram que a música não parecia humana. E depois daquele dia, Marconi desapareceu sem deixar vestígios. Leonardo riu nervosamente ao ler aquilo. Era o tipo de lenda que cercava músicos talentosos, histórias criadas para aumentar o mistério. Um pacto. Que bobagem, disse, mas não conseguiu ignorar a sensação crescente de que havia algo muito errado com o violino. Ele decidiu que precisava parar de tocá-lo, pelo menos por alguns dias. Guardou o instrumento em um armário e voltou a praticar com seu violino antigo. Mas, no meio da noite, acordou com o som inconfundível de cordas sendo tocadas. O som vinha do armário. Quando abriu a porta, o violino estava lá, intocado, mas as cordas ainda vibravam levemente, como se tivessem acabado de ser usadas. Nos dias que se seguiram, Leonardo começou a se perder. Ele se isolou completamente, deixando de atender amigos e ignorando os convites para ensaios. Passava horas sentado com o violino, tocando melodias que não reconhecia. Quando tentava parar, ouvia sussurros em sua mente, como uma voz insistindo: "Continue, termine a música." Ele começou a sonhar com Enzo Marconi. Nos sonhos, Marconi estava sentado em um palco vazio, segurando o mesmo violino, com os olhos fixos nele. Não dizia nada, mas o olhar de Marconi parecia transmitir um aviso. Leonardo acordava sempre com a sensação de que o tempo estava se esgotando. Quando finalmente tentou vender o violino, descobriu que ninguém queria comprá-lo. A loja de instrumentos que antes havia se interessado recusou a oferta, alegando que o violino trazia uma energia estranha. Leonardo levou-o para o antiquário onde o comprou, mas o dono recusou. "Isso não pertence mais a mim", disse, com um olhar assustado. Leonardo percebeu que estava preso. O violino era dele agora. Ele não podia se livrar do objeto, e cada dia que passava sentia como se estivesse perdendo pedaços de si mesmo para a melodia. Naquela noite, Leonardo sentiu que não tinha escolha. O violino parecia chamá-lo, como se o som de suas cordas ecoasse em sua mente, mesmo no silêncio do quarto. Ele tentou ignorar, tentou se concentrar em qualquer outra coisa, mas o chamado era insistente. Uma melodia incompleta ressoava em sua mente, repetindo-se como um disco arranhado. Ele se levantou, as mãos tremendo, e abriu o armário onde havia trancado o violino. O objeto estava lá, imponente, como se soubesse que seria tocado. Leonardo pegou o instrumento e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A madeira estava quente ao toque, pulsando levemente, como se estivesse viva. Com o arco em mãos, ele ajustou o violino no ombro e começou a tocar.
As notas que saíram não eram suas. Era uma melodia que ele nunca havia aprendido, mas que fluía de suas mãos como se estivesse gravada em sua alma. A música era hipnotizante, e cada acorde parecia puxá-lo mais fundo em um abismo do qual ele sabia que não conseguiria sair. Enquanto tocava, Leonardo começou a perceber que algo estava mudando ao seu redor. As paredes do apartamento pareciam se dissolver, dando lugar a um vazio infinito. A luz da lâmpada piscava freneticamente antes de apagar, deixando-o envolto em escuridão, com apenas o som do violino preenchendo o espaço. Ele tentou parar, mas suas mãos não obedeciam. Os dedos continuavam deslizando pelas cordas, mesmo quando começaram a doer. A música estava drenando sua energia, cada nota deixando-o mais fraco. Ele sentiu o suor escorrendo pelo rosto, mas não conseguia largar o instrumento. E então, ele começou a ver coisas. Sombras se moviam ao redor dele, observando em silêncio. Ele não conseguia distingui-las claramente, mas sabia que eram pessoas. Ou melhor, eram os ecos das pessoas que haviam tocado o violino antes dele. As sombras começaram a se aproximar, e Leonardo viu seus rostos, homens e mulheres, de diferentes épocas, com expressões marcadas por desespero. Cada um deles parecia carregar o peso da mesma melodia que ele tocava agora. Ele reconheceu Enzo Marconi entre eles. O antigo dono do violino não parecia mais humano. Seus olhos estavam vazios, mas sua presença era opressora. "Você está quase lá", disse uma voz, que ele não sabia se vinha de Marconi ou de dentro de sua própria cabeça. "Complete a melodia. É a única maneira de libertar o violino." Leonardo queria acreditar que havia uma saída, mas a palavra libertar soava como uma armadilha. Ele percebeu que aquilo não era sobre o violino, era sobre ele. Assim como os outros, ele estava se tornando parte da música, uma peça de algo maior, algo que nunca deveria ter existido. Quando Leonardo tocou a última nota, o vazio ao seu redor explodiu em luz. Ele foi jogado para trás, caindo no chão. O violino ficou imóvel ao seu lado, mas as cordas ainda vibravam levemente, como se a melodia não tivesse acabado. Ele tentou se levantar, mas seu corpo não respondia. Sentiu-se preso, como se algo tivesse ancorado ao chão. E então, no reflexo de uma janela quebrada, ele viu algo que o fez congelar. Seu próprio rosto, mas não como ele o conhecia. Ele parecia mais velho, desgastado, com os olhos vazios como os de Marconi. Leonardo gritou, mas o som foi abafado pela melodia que ainda ecoava em sua mente. Ele percebeu que não era mais dono de si. O violino havia tomado tudo dele, sua energia, sua alma, sua identidade. Dias depois, o violino foi encontrado em um antiquário, como se estivesse esperando por sua próxima vítima. Não havia sinal de Leonardo, mas uma nova etiqueta pendurada nele trazia uma descrição perturbadora. Violino, século XXI. Propriedade de Leonardo. O proprietário do antiquário evitava olhar para o instrumento por muito tempo. Ele sabia que havia algo errado com aquele objeto, mas os negócios eram negócios. Quando um jovem músico entrou na loja e viu o violino, foi atraído imediatamente por sua beleza. "Quanto custa?" perguntou o músico, segurando o violino com reverência. O dono da loja hesitou por um momento. "Esse violino tem uma história pesada. Você tem certeza de que quer levá-los?" O músico sorriu. "Histórias são apenas histórias. Um bom músico faz a sua própria." E assim, o violino encontrou um novo dono. A melodia recomeçaria, e o ciclo jamais seria quebrado. Algumas músicas nunca deveriam ser tocadas, mas o fascínio pela perfeição é irresistível, e o preço, muitas vezes, é a alma. Comente, você tocaria este violino? Inscreva-se no Narrando o Medo para mais histórias arrepiantes que desafiam os limites entre o real e o sobrenatural.